Muito bom dia, boa tarde e boa noite, ou seja, olá a vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama LGT. Hoje é segunda-feira, estamos no dia 23 de março do ano de 2026 e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês, como fazemos todas as segundas-feiras. Você pode nos ver e ouvir acessando o nosso aplicativo da Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo nosso streaming Rede Gama NGT, sempre com você. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve uma rodada cheia, né? Uma rodada completa no fim de semana passado. Começando no sábado, jogando em Bragança Paulista, o Bragantino perdeu de virada para o Botafogo por 2-1. Um jogo muito estranho, porque a equipe do Bragantino começou o campeonato de uma forma muito boa, terminou o Paulista bem, começou o campeonato de uma forma boa, parecia que teria uma certa tranquilidade, mas aí de repente parece que o técnico Wagner Mancini perdeu a mão do seu elenco, os jogadores não conseguem mais colocar em campo as ideias do treinador e o Botafogo acabou conquistando uma virada. Liderados pelo Danilo, que na minha opinião é um dos melhores jogadores desse início de campeonato brasileiro. Danilo, quando jogava no Palmeiras, chegou até a seleção brasileira. Quando transferiu-se para o exterior, teve algumas contusões, voltou para o Botafogo e é mais ou menos o faz tudo na equipe do Botafogo. Só falta ele bater o escanteio e cabecear na área. E vem fazendo a diferença o jogador Danilo, que comandou esta virada do Botafogo. E o mais interessante de todo esse assunto é que ontem à noite, 24 horas depois do jogo, o todo-poderoso John Textor, na minha opinião, um Vicente Mateus que fala inglês, tal a forma passional como ele dirige as suas SAFs, e nenhuma ofensa ao grande, o eterno presidente Vicente Mateus, mas era um presidente um pouco folclórico naquela época. E o John Textor se torna uma figura folclórica, dispensa o treinador argentino Martin Anselmi, não completou 90 dias no cargo. Por isso que o futebol brasileiro não é levado a sério. 90 dias não dá tempo com esse calendário do cara treinar. E como é que ele pode ser demitido quando a equipe se recupera batendo o Bragantino fora de casa? Realmente é inexplicável. Seguindo a rodada de sábado, o Fluminense, que continua jogando um futebol muito regular, muito, eu diria, arroz com feijão, sem grandes nuances técnicas, sem grandes inovações táticas. O Zubeldia vem fazendo o Flu andar e andar bem. Fluminense bateu o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, por 1-0, num jogo, como vou dizer, não foi um grande jogo tecnicamente, sem grandes emoções. O Fluminense conseguiu 1-0 no primeiro tempo e controlou a partida na etapa final, resultado que mantém o Fluminense entre os ponteiros do Campeonato Brasileiro, pelo menos findas estas rodadas. No terceiro jogo da noite, e na minha opinião um dos jogos mais esperados dessa rodada, no Morumbi com mais de 50 mil pessoas, o São Paulo foi batido pelo Palmeiras por 1-0. Um jogo que foi resolvido em 5 minutos, quando o Palmeiras abriu o placar e o São Paulo passou o restante todo do tempo cruzando bolas na área, tentando induzir a equipe do Palmeiras ao erro. Esse é um jogo que, se o São Paulo estivesse jogando até agora, o placar continuaria 1-0. O Palmeiras mostrando essa sua nova característica de abrir uma pequena frente e saber muito bem controlar a partida. Controlou o jogo, o Carlos Miguel não fez nenhuma grande defesa, apenas em cruzamentos ele acabou aparecendo, e o Palmeiras consolida uma boa vitória no Morumbi, assume a ponta da tabela de forma até então isolada, e o São Paulo, que engatou uma liderança, semana passada todo mundo aqui em São Paulo já dizia,
O campeão voltou. E agora, uma semana depois, 2 derrotas depois, o São Paulo continua muito bem colocado no campeonato, mas acabou perdendo 2 jogos seguidos e, acreditem ou não, já se começa a falar que foi um erro a contratação do técnico Roger Machado. É impressionante a falta de convicção e a falta de coerência dos dirigentes. A gente chamava esses caras de cartola no passado, mas agora eles são dirigentes remunerados e muito bem remunerados para cometer essa overdose de lambanças que eles vêm fazendo. Uma outra novidade, entre aspas, o técnico Abel Ferreira teve mais um dos seus chiliques à beira do gramado, reclamou muito do Anderson Daronco e acabou recebendo 2 cartões amarelos e uma consequente expulsão. São nesses momentos que a gente entende por que o Abel Ferreira nunca deu certo fora do Brasil. Porque se ele tem esse tipo de comportamento à beira do gramado na Europa, ele pega uma suspensão de meses. E os dirigentes não vão suportar, desculpem a palavra, esses chiliques do excelente treinador português, mas que tem um comportamento nada exemplar à beira do gramado. Muito pelo contrário, até colocando em xeque a sua capacidade, de tanto que ele fica reclamando e de forma ostensiva. Na minha opinião, Abel Ferreira precisa ser chamado na CBF, precisa ser enquadrado para que volte a se comportar à beira do gramado. Os técnicos reclamam, todos reclamam, só que ele está fazendo do estilo de reclamação dele uma marca registrada. E eu volto a dizer, se não cortar, cada vez mais ele vai reclamar. As reclamações dele no jogo de sábado, questionáveis, não houve nenhum lance assim absurdo que deixou de ser marcado a favor ou contra o seu time. Realmente, e não é só ele, hein? A sua comissão técnica parece que faz um revezamento de reclamação. Senta um, levanta outro para ir reclamar com a arbitragem. Mas o que a gente tem que ver é o futebol jogado, e o Palmeiras vem fazendo uma campanha regular, uma campanha competente, e vai, de novo, pontuando a tabela. No outro jogo da rodada, o Vasco, já no dia de ontem, domingo, o Vasco em São Januário bateu o Grêmio por 2-1. O Grêmio que parecia ter o seu time vir tomando um corpo nas mãos do técnico Luiz Castro, e o Luiz Castro mostrou como que ele trabalha. Ele trabalha jogo a jogo. Então, ele analisou a equipe do Vasco, mudou a sua equipe, a forma de jogar, e não deu certo. Isso acontece. O Vasco de Renato Gaúcho vai de vento em popa, ele simplesmente tirou o Vasco da zona de rebaixamento para colocar o Vasco já no meio da tabela, e vai fazendo muito bem para a turma da Cruz de Malta. 2 para o Vasco, 1 para o Grêmio, resultado justíssimo. Nosso resumo esportivo ele vai ficando por aqui neste primeiro tempo. A gente já volta com o segundo tempo. E não se esqueça, Rede Gama LGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, onde a gente vai falar do polêmico jogo de ontem à tarde, no Mineirão com bom público, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro, ainda com seu treinador interino, acabou empatando com o Santos. Estreou o técnico Cuca, sem Neymar e Gabigol em campo. Santos 0, Cruzeiro 0. Um jogo dos mais fracos do Campeonato Brasileiro, um jogo sem emoção, um jogo muito bem travado, muito bem trancado. Ambas as equipes entraram em campo mais pensando em não permitir a vitória dos seus oponentes do que em jogar futebol e conquistar a vitória. No finalzinho da partida, eu não me lembro se foi o último lance ou não, mas foi num dos últimos lances, um impedimento marcado anulando o gol do Barreal da equipe do Santos, e até agora eu não consegui entender em qual linha eles conseguiram ver o impedimento. Impressionante. A gente viu o traçado das linhas e eu não consegui entender como eles chegaram à conclusão que aquilo foi impedimento. Na minha opinião, um erro mais de VAR do que de arbitragem, porque a bandeira não pode ser crucificada. Um lance muito ajustado e só eletronicamente a gente teria a solução.
Mais um erro para conta da arbitragem, um erro que prejudicou o Santos, que poderia ter conquistado uma boa vitória. Não que fizesse por merecer, mas teve um gol, na minha opinião, legal e que foi absurdamente anulado. O resultado acaba ficando 0 para o Cruzeiro, 0 para o Santos. O Cruzeiro continua sendo a única equipe que até agora não conseguiu nenhum tipo de vitória na competição do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem tivemos também à tarde na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense bateu o Coritiba por 2-0, jogando em casa, fazendo valer o peso da sua arena, o peso da sua torcida, o seu gramado sintético. A equipe fez 1-0 no primeiro tempo e logo no início da segunda etapa, o atacante colombiano Viveros acabou fazendo 2-0, o que deu uma certa tranquilidade para a equipe curitibana. Lembro que tanto o Atlético quanto o Coritiba subiram da Série B para a Série A. Muito se falou que seriam equipes que brigariam apenas para se manter nesta Série A. Eu fui um deles e continuo afirmando que o campeonato da dupla Atletiba é o campeonato inicialmente de 45 pontos. Só que as duas equipes vêm muito bem na tabela. Vocês vão ver quando a gente passar para vocês no último ponto do resumo esportivo, que Coritiba e Atlético estão na primeira página da tabela, cada um já com 13 pontos, ou seja, uma campanha boa e surpreendente dessa dupla Atletiba, que vai fazer de tudo para se manter na Série A. O jogo foi muito bom, a arbitragem não teve nenhum problema de Rafael Claus, não tivemos nenhum grande incidente na Arena da Baixada em termos de choque de torcidas, o que isso acaba se tornando uma coisa muito boa. Parabéns às torcidas, parabéns ao Atlético, parabéns à Coritiba, que fizeram um grande clássico. Vamos torcer o jogo de volta no Couto Pereira no segundo turno, no segundo semestre, também tenha a mesma vibração e tenha também a mesma tranquilidade dentro e fora do campo. Jogando no Mangueirão, o Remo bateu o Bahia por 4-1 de virada, conquista a sua primeira vitória na Série A e impõe uma dolorosa goleada ao Tricolor da Boa Terra. O Tricolor da Boa Terra saiu na frente, perdeu um pênalti e tomou uma virada de 4-1. Muito interessante na entrevista coletiva, o Rogério Ceni dizendo que infelizmente ele não pode mais bater pênalti. E cada jogador que perde um pênalti, ele tira e na próxima batida coloca outro, e assim ele vai tentando encontrar o batedor de pênalti ideal. Realmente, o Rogério, além de fazer um bom trabalho à beira do gramado, estar fazendo o Bahia ser uma equipe que está sempre na parte de cima da tabela, e apesar da derrota, continua na parte de cima da tabela, ele agora vem se tornando um excelente entrevistado, realmente com um pouco de acidez, mas com bom humor. Ele disse que, infelizmente, ele não poderia entrar em campo para bater o pênalti. Quem sabe uma mudança de regra, né? Permita um cartola. Antigamente a gente dizia que o pênalti é uma coisa tão importante, deveria ser batido pelo presidente do clube. Então, quem sabe uma mudança de de regra, a gente não coloca um treinador para poder bater pênalti. Logicamente, brincadeira que nunca vai se tornar realidade. Falando um pouquinho do outro time da Boa Terra, outro time que nas nossas colocações iniciais, eu pelo menos cotei como brigando pelo rebaixamento, o Vitória bateu 1-0 a equipe do Mirassol. O Mirassol que faz uma campanha abaixo do que a gente esperava, uma equipe que se reformulou, mas que ainda não encontrou um bom futebol, não encontrou um futebol regular. O Mirassol faz bons jogos e oscila, enquanto que o ano passado a equipe foi bem. Por quê? Porque a equipe tinha muita regularidade, jogando tanto dentro quanto fora dos seus domínios. O Vitória fez 1-0, controlou a partida, e a equipe do Mirassol, pela primeira vez, vai dormir na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Não acredito que essa seja uma posição definitiva, mas serão 12 dias de espera da equipe do Mirassol até que o Campeonato Brasileiro recomece.
No outro jogo da rodada, o Internacional bateu a Chapecoense por 2-0 no Beira-Rio. Quem me ouve aqui deve se lembrar que, apesar do Inter passar algumas rodadas nas últimas posições, eu diria que a equipe do Pesolano estava jogando bem, estava criando, mas estava perdendo muitos gols. E o que aconteceu? Nesta semana, a equipe bateu o Santos na Vila por 2-1 e ontem bateu a Chapecoense por 2-0. Ou seja, a equipe conseguiu converter em gols as oportunidades criadas. O Inter, com essas duas vitórias, respira, sai da zona de rebaixamento e mostra que, com paciência, o Pesolano vai conseguindo dar uma cara boa para essa equipe do Colorado Gaúcho. Não vai ser uma equipe, na minha opinião, que vai chegar a brigar por título, nem por vaga em Libertadores, mas não é uma equipe que tende a ser rebaixada. Um público pequeno, isso que me assusta não, né? Isso que chateia a gente, apenas 15 mil pessoas no Beira-Rio viram o Inter bater a Chapecoense por 2-0. Sinal amarelo de atenção aceso para a equipe de Chapecó, e, na minha opinião, apesar de ter largado bem no campeonato, será uma das candidatas e sérias ao rebaixamento. A equipe de Chapecó vem numa queda livre, muito cedo para que isso aconteça, e já vai flertando, como a gente gosta de dizer, com a parte de baixo da tabela. E o nosso resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui. A gente volta já já com o tempo extra, com o terceiro tempo do nosso resumo esportivo, onde falaremos do grande jogo de ontem à noite, Corinthians e Flamengo. Um minutinho só que a gente já volta em GT, sempre com você. Agora sim, o tempo extra, o nosso terceiro tempo aqui do resumo esportivo, onde vamos falar inicialmente do grande e esperado jogo da Neoquímica Arena ontem. Corinthians 1, Flamengo 1, perante mais de 41 mil espectadores. Corinthians e Flamengo fizeram um ótimo jogo de futebol. Um jogo muito bem jogado, com bastante emoção. O primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar numa falha de saída de bola do Corinthians, do goleiro Hugo Souza. Paquetá fez o gol. O Corinthians conseguiu empatar numa ótima jogada, num lindo lançamento do Memphis para o Matheus Bittencourt, que colocou Yuri Alberto dentro do gol. O Corinthians empatou e, nesse mesmo lance, o jogador Memphis Depay acabou saindo com uma contratura na coxa direita. Eles mesmos disseram que se formou uma bola na coxa direita dele. Então, o Corinthians repôs Garro no lugar do Memphis e fez uma partida de igual para igual com o Flamengo. Até que surgiu um lance no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, a expulsão do jogador do Flamengo, o Everton Araújo. Na minha opinião, uma expulsão acertada, ele foi por cima da bola e, muito importante, marcada no campo. O árbitro foi ao VAR e chegou à conclusão que foi um lance para expulsão. Ele poderia dar o amarelo também. É aquele lance que, se você dá o amarelo ou o vermelho, você está certo. Ele, no início da partida, puniu o lateral Alexandro com cartão amarelo, num lance de um carrinho por trás. E agora, uma solada por cima da bola, ele estabeleceu o critério que seria o cartão vermelho. Até aí, tudo bem. Flamengo reclamou muito, mas ficou com um homem a menos, e o árbitro, e eu considero um dos árbitros mais promissores do futebol brasileiro, acabou, deste momento em diante, sentindo um peso na sua consciência, eu só posso imaginar isso, e estragou a sua arbitragem a partir dali. Houve um pênalti no jogador André do Corinthians, que não foi marcado, ninguém entendeu por que não foi marcado, ele estava de frente para o lance, ele tinha que ter marcado aquele pênalti. Agora, por que ele não marcou aquele pênalti? Porque ele tinha expulsado o jogador do Flamengo. Na minha opinião, não é assim que se aplica a regra. Mas ele não marcou, o Corinthians pressionou, no finalzinho da partida, o goleiro Rossi fez uma grande defesa, o Hugo Souza já tinha feito uma grande defesa no finalzinho do primeiro tempo. Eu acho que o placar de 1-1 foi um placar justo, onde ambas as equipes saem satisfeitas. O Corinthians de Dorival Júnior pecou no início da partida, depois se encontrou em campo, e mesmo sem o Memphis Depay, mesmo sem conquistar a vitória, mesmo continuando com um jejum, o Dorival Júnior
faz um bom trabalho. Eu sou crítico dele, eu não gosto do estilo dele, mas dentro do que ele é como treinador, ele vem cumprindo aquilo que foi solicitado. Ele vem mantendo o Corinthians na situação mediana do campeonato. O elenco do Corinthians, apesar de ser um elenco milionário, foi um elenco muito mal montado. Então é um elenco caro, mas que não consegue disputar títulos no campeonato de pontos corridos. Então, torcida corintiana é torcer para um bom momento na Libertadores. Na fase de grupos dá para o Corinthians passar, nem que seja em segundo, e torcer para o nosso rei de Copas, Dorival Júnior, tentar fazer mais um milagre como ele fez no ano passado, com o Corinthians conquistando a Copa do Brasil. O Flamengo do Leonardo Jardim é um time diferente, é um time que não roda muito a bola com lentidão, é um time que joga verticalmente com muita velocidade. E é um time que vai, sem dúvida nenhuma, brigar pelos títulos em todas as competições que disputar. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A agora vai sofrer uma paradinha para a data FIFA. Essa semana temos Jogos do Brasil, quinta-feira Brasil e França, e teremos apenas jogos de seleções e da Série B nesta semana que hoje se inicia. O campeonato tem o Palmeiras na liderança com 19 pontos, o São Paulo vem em seguida com 16 e o Fluminense é o terceiro com 16, apenas pelos critérios. O Flamengo é o quarto com 14, Bahia é o quinto com 14, depois Atlético Paranaense e Coritiba, ambos com 13. Lembro que Flamengo, Bahia e Atlético Paranaense têm um jogo a menos. O jogo será jogado no próximo domingo na Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e Botafogo. Uma vitória do Atlético o coloca nas mesmas condições que São Paulo e Fluminense. Seguindo para a parte de baixo da tabela, nós temos o Botafogo com 6 pontos, mas tem 6 jogos, tem 2 jogos a menos. O Mirassol tem 6 pontos com 7 jogos. Remo tem 6 pontos em 8 jogos. E o Cruzeiro, sim, 4 pontos em 8 jogos. Sinal vermelhíssimo aceso para a equipe do Cruzeiro. E na parte de baixo, liberando a zona de rebaixamento, do Santos parece que vai respirar, mas Bragantino e Chapecoense começam a flertar com a parte de baixo da tabela. Mudando um pouquinho o foco, temos seleção brasileira em campo, Brasil e França na próxima quinta-feira às 17 horas e na sequência Brasil e Croácia na próxima terça-feira. O futebol brasileiro volta na Série A na quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Este final de semana também nós tivemos o início da Série B, que teve resultados que eu considero normais, exceto Botafogo de Ribeirão Preto 4, Fortaleza 0 em Ribeirão Preto. O Botafogo escapou do rebaixamento para a Série C o ano passado na última rodada. O Fortaleza caiu para a Série B na última rodada. O Fortaleza, junto com Ceará e Goiás, são considerados os favoritos à Série B e a equipe começa levando de 4-0 do Botafogo em Ribeirão Preto, um resultado que pode causar um certo trauma na equipe do Leão do Pici, um resultado surpreendente para a equipe de Fortaleza. Os outros resultados foram resultados absolutamente normais. Falando um pouquinho de tênis, nós tivemos na sexta-feira, no Aberto de Tênis de Miami, no Masters 1000 de Miami, o tão esperado jogo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, o número 1 do mundo. O Alcaraz acabou batendo o Fonseca por 6-4, 6-4, e o Fonseca mostra que tem muito a evoluir, fez um jogo duríssimo contra o primeiro do mundo, mas não conseguiu quebrar o serviço dele e não conseguiu mudar o rumo da partida. Nenhum problema, acho que é um tenista ainda em formação, mas que tem muito potencial. Não sei se para ser número 1, número 2 do mundo, mas eu acho que tem tênis para ser um jogador top 20 com toda a tranquilidade. E vamos combinar, ser número 20 do mundo é muito difícil e muito complicado. Bom, o resumo esportivo nesta segunda-feira ele vai ficando por aqui. Nós agradecemos demais a sua audiência e na próxima segunda-feira vamos estar analisando o que rolou na Série B,
o Campeonato Brasileiro, que vai ter um jogo atrasado, e também o primeiro jogo da Seleção Brasileira. Você sabe que todas as segundas-feiras, aqui na Rede Gama NGT, você tem o que aconteceu no melhor do futebol no esporte no fim de semana. Excelente semana a todas e nos vemos na próxima segunda-feira, galera.